de axônios, como vocês estão vendo em cima, ó, amarelinho comprido, que são envoltos por um perineuro, lembram? Que é um tecido conjuntivo especializado. Então, você tem um perineuro ali que está envolvendo todo aquele conjunto de axônios. Tá ok, pessoal? Então, isso é um nervo, tá bom? Esse nervo vai ramificando e aí feixes menores com menos axônios vão se dividindo para as várias partes do corpo, inervando essas partes do corpo. Quando o último axônio ramifica, formam terminações nervosas, e essas terminações... Tá travando, pessoal? Não, prof, tá de boa. Tranquilo? Não? Isabela, às vezes tá oscilando um pouquinho aí, tá? Para você. Acho que sim. Às vezes oscila, né? E, na verdade, você vê, a gravação do próprio Teams, pode ser aqui da minha casa aqui também. Às vezes ela para e volta, para e volta. Então, às vezes tem gravação picada aqui, né? Mas tá indo bem, a gente tá conseguindo gravar. Então, essas ramificações finais, que são as terminações nervosas, que vão sentir pressão, temperatura, dor, tato e assim por diante. Ok? O neurônio é importante porque ele capta estímulo doloroso, não é isso? E a dor é um sintoma muito importante de proteção do mamífero, né? Quando ele sente dor, você recolhe o membro, você se encolhe, né? Você se afasta, você tenta se livrar daquilo que está te incomodando, né? Então, a dor é muito importante. Mas mais do que perceber e gerar dor, o sistema nervoso ele participa por meio das terminações nervosas. O neurônio que está inervando aquela área infectada ou agredida, ele vai liberar mediadores inflamatórios que vão participar ativamente da dor. Então, um dos mediadores mais estudados é a chamada substância P. Tem marcado para vocês um slide em negrito. A substância P é um neuropeptídeo. Na verdade, ela é um neurotransmissor e ela está envolvida em fenômenos inflamatórios locais. Então, quando você tem liberação de substância P pelo neurônio, essa substância P vai ativar os mastócitos. E lembra que mastócito tem histamina? Quando libera histamina, fica vermelho, dói, incha. Então, a substância P diretamente pode aumentar a permeabilidade do vaso, mas ela principalmente vai ativar mastócito para os mastócitos liberarem mediadores inflamatórios. Tá ok? Então, a substância P é liberada ativamente pelo neurônio e vai, então, ativar processos, induzir mecanismos e processos imunoinflamatórios, que a gente consegue ver como inchaço, por exemplo. O edema, então, ele é estimulado pela substância P. Ok? Então, o sistema nervoso não é passivo só para perceber dor, não. Ele ativa, ele induz, ok? Ele ativa processos inflamatórios. Seguindo aqui, vamos falar da microcirculação. O que é a microcirculação? Ela começa na arteríola, que está à direita de vocês aí na foto em vermelho. A arteríola é o último ramo de uma artéria. Ela ainda é impermeável e ela é toda envolta por músculo liso. Então, eu consigo contrair e relaxar essa arteríola. Essa arteríola se ramifica em vários capilares que se fundem formando uma vênula, ok? Essa vênula também é envolta por algum músculo liso, mas não tem uma capacidade efetiva de contrair e relaxar, não. Tá bom? O que eu tenho que saber aqui da microcirculação? Quando o sangue chega no capilar, os capilares são permeáveis. Então, aqui o plasma consegue sair do vaso, ok? Então, o plasma, com o sistema do complemento e várias outras moléculas, sai nos capilares. Na vênula, quem sai são os leucócitos, ok? Então, o plasma sai nos capilares e os leucócitos saem nas vênulas, tudo bem? Então, onde o leucócito vai atravessar, fazer diapedese, é nas vênulas. Em algumas áreas do corpo, eu consigo ter saída de leucócito no capilar. Por exemplo, no pulmão, né? Pulmão é uma área onde eu tenho que ter uma rápida saída de leucócito para combater algum agente agressor, então eles também conseguem sair nos capilares. Mas, em geral, eles saem nas vênulas, ok? O mastócito... Oi? Rapidinho, assim, veio aqui na minha cabeça, não sei se tem a ver, mas assim, o aneurisma tem a ver com essa questão da inflamação na terminação nervosa? Não. Porque na cabeça eu imagino que não tem nada a ver, não, né? Não. O aneurisma é quando eu tenho uma fragilidade na parede de uma artéria. Então, o que pode causar? Deficiência de vitamina C, que faz colágeno,
Algumas síndromes, como a síndrome de Marfan, que já geneticamente tem uma fragilidade na parede de artéria. A sífilis terciária. Na sífilis, a bactéria ela começa a infectar os vasos que nutrem a parede de uma artéria. Vocês já perceberam que uma artéria, quando você corta e vê no cadáver, ela é grossa? Se a parede é grossa, ela é vascularizada. Então, a parede do vaso tem microcirculação vascularizando. Chama vasa vasorum, esse conjunto de vasos que irrigam a parede de uma artéria. Então, na sífilis, a bactéria infecta, inflama essa região, essa inflamação vai liberando enzimas, digerindo ali, fragilizando, como a pressão arterial é alta, vai empurrando, dilatando e forma aquela bolsa, né? Aquela dilatação anômala da artéria naquele local, tá bom? E aí outras coisas podem causar, principalmente a aterosclerose. Aí quem tem aterosclerose tem acúmulo de gordura dentro da parede da artéria, com uma inflamação contínua, e essa inflamação vai afrouxando, digerindo, e a parede vai ficando flácida. Então a pressão vai dilatando aquela parede do vaso. Vocês vão ver isso em Patologia Médica 1, no 5º período. Tá bom? Beleza, prof. Valeu. Beleza. O mastócito é outro componente importante. Quem era o Tiago, né, que era o nosso mastócito no exemplo? Então, o mastócito é uma célula importante por quê? Porque o mastócito ele já tem mediadores pré-formados. Então, o mastócito já possui no seu interior, dentro do seu citoplasma, grânulos contendo mediadores prontos. Então, quando eu ativo o mastócito, em segundos ele libera os grânulos. Então, o mastócito é uma célula de resposta rápida. Ok? Observe no quadradinho à esquerda uma fotomicrografia. Eu tenho uma célula um pouco mais fusiforme, né, mais ovalada aí, tem um núcleo roxo, e observem vários pontos azuis ou arroxeados no citoplasma. Então, cada ponto desse é um grânulo, uma vesícula dentro do citoplasma contendo mediadores prontos desse mastócito. Ativou o mastócito, libera na hora o mediador, começa o processo inflamatório. Ok? Então, o mastócito é de resposta rápida. E aí, nós já vimos os principais agentes iniciadores, são os agressores, vimos os principais componentes que vão levar à resposta. Vamos agora, então, começar a indução dessa resposta, ok? Então, quando eu tenho uma agressão térmica, calor ou frio excessivo, uma agressão química, uma substância cáustica ou oxidativa, uma água sanitária, ou uma substância básica, alguma substância que reage com o tecido e lesa o tecido. Uma agressão mecânica, uma perfuração, uma pancada, uma fratura, um corte. Todas essas agressões concordam que vão lesar as terminações nervosas? Nesse esquema do neurônio que está aí, do lado direito estão as terminações. As terminações estariam na pele da mucosa. Quando eu corto a mucosa, queimo a mucosa, concordam que a terminação vai ser agredida? Quando eu faço uma agressão na terminação, em fração de segundo, ela gera um impulso sensorial, que está em direção ao corpo do neurônio, tá ok? E esse impulso sensorial vai passar por vários neurônios até o sistema nervoso central e vai ser percebido como dor. Tá claro isso? Então, agredir a terminação nervosa, seja por frio, por calor, por pancada, mecânico ou químico, essa terminação nervosa vai gerar um impulso elétrico para o sistema nervoso central que vai ser percebido como dor. Tá claro isso? Ok? Esse neurônio, agora essa célula, tá? Independente do trajeto que chegou até o cérebro, esse neurônio que foi agredido, ele vai responder com um impulso antidrômico, tá ok? Esse impulso antidrômico é o quê? Esse neurônio vai produzir e liberar lá nas terminações mediadores inflamatórios. E nós já vimos um, que é a substância P. Então, quando eu agrido o neurônio, ele gera um impulso de dor para o cérebro, mas ele devolve liberando no local mediadores inflamatórios. Tá claro isso? Prof, impulso o quê? Antidrômico? Antidrômico. Antidrômico é porque geralmente os processos vão da periferia para o corpo do neurônio, não é isso? Um estímulo aferente para o cérebro. Mas esse neurônio aí, ele devolve um impulso chamado antidrômico. O que é isso? Não é impulso elétrico, não. O impulso antidrômico é que ele produz e leva mediadores inflamatórios para a terminação. Começa a secretar esses mediadores na terminação. Então, o neurônio começa a liberar mediadores que vão causar vermelhidão, edema naquele local. Tá ok? Então,
A terminação nervosa na área da agressão é estimulada e libera mediadores para induzir inflamação no local. Para a resposta. Tudo bem? Agora, o que é o mais comum, gente? A maioria das inflamações que a gente tem são decorrentes de quê? De infecção, concordam? São as gripes, resfriados, otite, sinusite, faringite, usite da vida que a gente tem aí, né? Foliculite, espinha, e aí vai por diante. Que é o dia a dia nosso de processo inflamatório, ok? Então, nós já vimos na imunidade inata, vou rever brevemente com vocês, quando o micro-organismo entra no meu corpo, ele tem pump, lembram? O pump do micro-organismo vai ser reconhecido pelo macrófago. E o macrófago, então, vai se ativar, fagocitar, capturar aquele patógeno e vai responder liberando citocinas. Mas além de citocinas, esses macrófagos liberam também vários outros mediadores. Então o Zé Lauro aqui do meu lado estava quieto, pump da bactéria que chegou aqui, liga no Zé Lauro, ativa ele fica ativado e começa a liberar uma série de moléculas. Além das citocinas, libera outras moléculas, outros mediadores. Então, a citocina é um mediador inflamatório, concordam? Mas não é só ela. Eu tenho vários outros mediadores sendo liberados. Tá ok, pessoal? Dentre esses mediadores, um que nós vimos é a prostaglandina. Ok? Então, resumindo a ópera, mastócitos, Tiago, macrófagos, Yuri Zelauro, e terminações nervosas, e até mesmo nós fibroblastos, quando reconhecemos PAMP, ou quando somos agredidos por calor, impacto mecânico, o que for, as células que estão no tecido, nós começamos a liberar mediadores inflamatórios em resposta a essa agressão. Então, os mastócitos liberam histamina, TNF, vários outros mediadores. Os macrófagos liberam IL-1, TNF, prostaglandinas e vários outros mediadores. As terminações nervosas liberam substância P e vários outros mediadores. Então, em geral, esses que eu citei aqui são os mais comumente liberados. Então, em qualquer inflamação, você vai encontrar esses aqui, tá? E esses são básicos para que ocorram os fenômenos vasculares, de dor, inflamatórios que a gente observa na clínica. Tudo bem? Então, volta aqui na aula. Estamos numa sala de aula, concordam? Zé Lauro macrófago daqui do meu lado. Ativou com o pampo e começou a liberar mediadores. Tiago está para lá, tá? Começou a liberar mediador. Esses mediadores vão vir pelo gel, não vão? Eles caem na substância fundamental e vão se difundindo aqui por perto. Então, quando o TNF e L1, que Zé Lauro liberou aqui, ligar num vaso sanguíneo, concordam que vai induzir expressão de moléculas de adesão? Vai induzir produção de quimiocinas? Quando a prostaglandina que Zé Lauro liberou aqui, ligar no vaso, vai induzir a contração do endotélio, aumento de permeabilidade, começa a chegar muito líquido aqui na gente, vai inchar o tecido, vai dar um edema no tecido. E assim por diante. Tá claro isso, gente? Prof, repete, por favor, que você fala que ele cai na substância fundamental amorfa, vai ligar no vaso sanguíneo, daí eu me perdi. Então, olha só, pensa na nossa sala de aula, ok? Nós estamos na sala de aula aqui. O Zé Lauro está aqui do meu lado, o macrófago. Reconheceu o pump, ativou, começou a liberar uma série de moléculas. As moléculas que ele libera aqui vão começar a perfundir o tecido, não é isso? Vão passando aqui pelo gel na minha frente, entre Bárbara aqui do meu lado, todo mundo vai passando, todo mundo ali. Tem vaso sanguíneo passando entre nós, não tem? Quando esses mediadores ligam no vaso sanguíneo, alteram os vasos sanguíneos. Então, eles ficam mais aderentes, vão ficar mais permeáveis. Quando esses mediadores ligam em nós fibroblastos, nós também começamos a produzir moléculas aqui dentro. Então, quando esses mediadores, que principalmente macrófagos e mastócitos liberaram, começam a se ligar em células, começam então a haver fenômenos celulares. Pode ser contração ou relaxamento de um vaso, contração da célula e aumento de espaço entre as células, secreção de enzimas, de outras citocinas. Então, começa uma comunicação entre nós aqui no tecido. Tá claro isso? Então, assim, para ele se ligar à célula, ele precisa primeiro entrar no vaso sanguíneo? Não. Não? O Zé Lauro está aqui fora. Está liberando moléculas. Então não tem sido conjuntivo, então. Ele está no extravascular. Então, essas moléculas que ele liberou vão se ligar em várias células, inclusive na parede do vaso. E até no endotélio. Essas moléculas conseguem passar entre as células.
e vão acabar caindo no vaso sanguíneo se acontecer o quê, gente? Se Zé Lauro ficar muito agitado, não é isso? Se ele começar a produzir muito mediador inflamatório, as citocinas em grande quantidade vão cair na corrente sanguínea, porque o plasma continua passando aqui, ó, entra pela sala, lava, nutre a gente e recolhe, lembram? Então, se Zé Lauro, junto com o Yuri, começar a ativar demais, chamar muito macrófago, tiver um tanto de outros Zé Lauros e Yuris aqui macrófagos liberando muito mediador, a quantidade de mediador vai acabar caindo no vaso sanguíneo também, lembram? E cai aonde? No final do capilar, concordam? Então, lá perto da vênula, final do capilar. Então, começa também a cair na corrente sanguínea. Então, esse mediador, Bárbara, inicialmente vai afetar a mim, que estou mais perto do Zé Lauro, você que está aqui do lado, mas vai começar a chegar nos vasos sanguíneos e vai começar a afetar todas as células da região. Tá ok? Agora foi. Valeu, então, prof. A parede do vaso ainda está fora do sangue, está no nosso tecido aqui. Okay? Então, olhem lá. Quando o mediador é liberado, Zé Lauro está aqui à minha esquerda, tá? Liberou aqui, ó. O que vai acontecer? Esse mediador, ele vai se ligar num receptor na superfície de alguma célula. Se eu tenho receptor para esse mediador, quando ele ligar, vai girar e vai me ativar, concordam? Então, observem essa foto. Eu tenho aí uma membrana plasmática representada com bolinhas azuis aí, dois receptores ali em cima da célula. Quando a citocina ou qualquer mediador liga num receptor específico, o que vai acontecer? O receptor gira, lembram? E vai mandar mensagem para dentro da célula. Dentro da célula, várias reações químicas vão acontecer e lá no núcleo, alguma coisa a célula vai fazer. Ou a célula vai se contrair, ou relaxar, ou fagocitar, ou se locomover, ou liberar uma outra enzima, uma citocina, um outro mediador inflamatório, ou vai multiplicar, ou vai suicidar. Alguma coisa essa célula vai fazer em resposta a essa ordem, que é uma citocina ou um mediador inflamatório. Ficou claro isso? Então, a dinâmica de atuação de um mediador inflamatório é o mesmo que a gente viu em citocina. A célula libera e esse mediador vai se ligar em um receptor de alguma célula. Pode ser na própria célula, autócrino, uma célula vizinha, parácrino, ou cair na corrente sanguínea e lá no hipotálamo ligar na outra célula, um efeito endócrino, por exemplo. Tudo bem? Professor. Oi. Só não ficou muito claro ainda essa diferença entre os mediadores e as citocinas. Ótimo, Thaís. O que diferencia eles? Ótimo, Thaís. Mediador inflamatório é o nome que a gente dá a todas as moléculas que participam do processo imunoinflamatório. Então, citocinas são um grupo de mediadores inflamatórios. Tá ok? Ah, sim. Então, eu tenho vários mediadores, dentre eles citocinas, que são muito importantes, mas tem vários outros. Ok? Então, vamos dar um exemplo para a gente entender como que o mediador inflamatório consegue gerar sinais e sintomas. Vamos pegar a histamina. Tiago, então, liberou histamina. A histamina caiu aqui na corrente sanguínea, ó, caiu no tecido, né? Está se difundindo aqui no gel, ok? Essa histamina, quando se liga ao músculo liso que forra o vaso por fora, então, observem no desenho inferior à esquerda de vocês. Tem um corte de parede de um vaso. Por dentro do vaso, ele é forrado por um endotélio. Depois eu tenho tecido conjuntivo e músculo liso, ok? Então, o músculo liso envolve, abraça o vaso por fora, ok? Quando a histamina se liga no músculo liso das arteríolas, ok? Ela causa um relaxamento. Então, se a musculatura está nesse sentido, quando ela relaxa, concorda? Se ela relaxar, o calibre do vaso aumenta, o diâmetro do vaso aumenta. Então, quando a histamina se liga no músculo liso das arteríolas, ela induz o relaxamento desse músculo liso e, com isso, os vasos se dilatam. Se os vasos se dilatarem, eu vou ter o quê? Maior passagem de sangue e, consequentemente, eu terei uma vermelhidão no local. Ok? Então, a vermelhidão que a gente enxerga numa área inflamada é decorrente de dilatação desse vaso. O músculo relaxou, então o calibre do vaso aumentou, a luz do vaso ampliou. Ok? Quando a histamina liga nas células endoteliais que forram internamente os vasos, isso lá nos capilares, o que ela vai fazer? Ela vai induzir a contração da célula. Então, observem agora o desenho inferior à direita, tá ok?
Eu tenho a luz de um vaso com 2 células endoteliais representadas aí. Se a célula se contrair, concorda que o espaço entre elas aqui no meio aumentou? Se a célula contrair, o espaço entre elas aumenta. Então, observe essa setinha aí, ó. Onde eu tenho uma contração da célula, elas ficam mais separadas umas das outras. Então, os gaps, os espaços entre as células aumentam. Isso gera um aumento de permeabilidade vascular. Se dilatou, se aumentou o gap, sai mais água e agora saem proteínas que não saíam anteriormente. Ok? E aí, quem foi? Caterina perguntou no início, né? Aí ocorre, então, Caterina, a saída de moléculas do complemento e outras. São várias moléculas que vão sair. Dentre elas, as do complemento, que a gente já viu. Ok? E quando a histamina se liga nas terminações nervosas, vocês lembram que entre nós aqui está cheio de fio de cobre desencapado? Lembra do esquema da aula passada? Então, quando essa histamina que o Tiago liberou ligar nas terminações nervosas, ela vai induzir dor e coceira. Dor e coceira. Ok? Então, vamos ver como é que isso acontece. Prof. Oi. Eu não sei se é comum, mas assim, às vezes a latência que você sente, às vezes, quando você machuca, isso também é por conta das terminações nervosas? Sim. Na verdade, você fica com um tempo sem a percepção acurada, né, sensorial. Quando você aperta um dedo na porta, né, o dedo começa a latejar, não é isso? Você está sentindo a pulsação nervosa, a pulsação vascular. O coração bate, você dedo faz tum, tum. O desenho animado representa isso. Quando você bate, dá uma anestesia, não é isso? Você não sabe onde é que o dedo está, e aí começa a sentir a pulsação do dedo. Aquela fase inicial, quando você aperta, como você comprimiu e lesou, talvez até lesou, né, destruiu terminações nervosas, você perde um pouco a capacidade sensorial. Aí, com o passar dos segundos, né, até 1 minuto, começa a latejar, começa a liberar histamina, alguns mediadores, os vasos dilatam, e aí você começa a sentir, então, a pulsação maior naquele local. Aí começa a doer, e a dor vai só piorando com o passar do tempo. Vão ver, Bárbara, por que a dor começa e vai se mantendo, se amplificando, tá? Então, vamos pegar esse exemplo? Então, Caterine prendeu o dedo na porta, apertou lá. Quando aperta o dedo, a dor é na hora, concorda? Bateu a porta, você grita e puxa o braço. Você não sabe nem o que faz primeiro, né? Você e puxa o braço, não é assim? Então você tira o dedo do local. Mas quando bate, esmagou, você grita, não é isso? Que a dor vem na hora. Quando abre a porta, fica meio no limbo. Estou falando de uma pancada forte, tá? Igual prender dedo na porta do carro. Coisa pior que tem, né? Prender na porta do carro. Então aí o dedo fica ali, fica meio anestesiado uns segundos, não é isso? Fica meio no limbo, você não sabe como é que está seu dedo, como é que ele está, dá uma sensação, você perde aquela propriocepção, onde está meu dedo, está quente, está frio, está apertado, você não sabe mais. Isso é transitório, alguns segundos, que é porque da lesão, do impacto. Então, sua terminação nervosa fica descontrolada ali dentro. Quando você faz isso, concorda que você lesou o tecido, e aí o Tiago Mastócio aqui começa a liberar a histamina, então a histamina começa a ser liberada aqui e outros mediadores. O que a histamina faz? A histamina vai seguir aqui no gel, da substância fundamental, e vai se ligar a receptor. Não, estou com o mouse aqui, não adianta. Estão vendo na figura direita superior? Então vamos seguir aqui. Eu tenho um neurônio, dei um zoom na terminação nervosa, dei um zoom agora na membrana da terminação nervosa. Nessa membrana da terminação, eu tenho uma bandeirinha vermelha aí, ó, que é um receptor, ok? São receptores álgicos. Algia quer dizer dor, então são receptores da dor. Quando mediadores inflamatórios, representados em verde água, né, verde, azul, aí, se ligam nesse receptor, ocorre então a geração de um impulso elétrico de dor, que vai seguir pelo axônio em direção ao corpo do neurônio até o sistema nervoso central. Tá ok? Então, o que acontece? Quando você tem... Sim, isso aí, Ana Paula. Essas fases da dor, a primeira é porque você esmagou. Quando você esmaga, apertou, gera dor na hora. Tum. Abriu a porta, como você lesou, não está mais apertando, não tem mais estímulo de compressão. Mas como você lesou, o neurônio está meio irregular ali, ele não está conseguindo perceber direito as sensações. Aí começa, então, a produção de mediadores em segundos. O mastócito libera em segundos. Quando a histamina começa a ligar, começa a dor. E aí várias reações químicas vão acontecer e essa dor vai piorando, vai amplificando, vai aumentando. Tá ok? Olha o que acontece então.
Quando mediadores químicos, que o Tiago Mastócio liberou aqui, como a histamina, começa a se ligar nos receptores álgicos, quanto mais mediador liga no receptor, mais forte é o impulso elétrico, mais dor mais intensa você vai sentir, ok? Quais são os mediadores álgicos que ligam nesses receptores? São a histamina, mas grifem aí, principalmente a bradicinina. A bradicinina demora alguns minutos para ser produzida, por isso que a dor vai piorando. Falando, não, queimei ele agora, está passando, está piorando, está só piorando, né? Assim, está piorando a dor, porque a cada minuto que passa, novos mediadores são produzidos em quantidade maior. Então, vai ligando e a dor vai só piorando, ok? Então, tanto histamina quanto bradicinina conseguem se ligar nos receptores álgicos, ou seja, receptores da dor, e induzir, então, a geração do impulso elétrico, que vai ser levado para o cérebro na forma de dor. Ficou claro isso, pessoal? Então, histamina e bradicinina ativam a dor, induzem dor. Tá ok? Lembra na aula passada que eu falei que vocês tinham que decorar a prostaglandina? Que ela está em tudo na medicina? Tudo. A prostaglandina é outro mediador que também vai ser produzido. Demora alguns minutos para ela ser produzida, ok? Mas quando ela chega, o que ela faz? Ela não causa dor. Ela não liga no neurônio para induzir um impulso de dor. Ela não faz isso. Ela se liga ao neurônio e ela reduz o limiar de excitação do neurônio. Vocês já estudaram potencial de ação fisiológico? A gente estudou em morfologia, assim, por alto, quando a gente vê o sistema nervoso. Tá. Então, o que acontece? Para que ocorra uma despolarização do neurônio e esse impulso elétrico migre, né, em direção ao sistema nervoso central, eu tenho que atingir o potencial de ação. Então, eu preciso que eu tenha uma estimulação X para que eu consiga despolarizar, abrir os canais e despolarizar a membrana. Ok? Trocando em miúdos. Para que eu consiga gerar um impulso elétrico de dor forte, eu preciso de, sei lá, mil moléculas de bradicinina ligando nos receptores. Tá? Tem um número mágico aqui. Quando eu tenho prostaglandina atuando no neurônio, esse neurônio fica mais sensível. O limiar de excitação dele cai. Qualquer coisa estimula, ativa esse neurônio. Então, quando tem prostaglandina se ligando a esse neurônio, quaisquer 50, 100 moléculas de bradicinina são capazes de despolarizar e gerar uma dor muito intensa. Então, na presença de prostaglandina, quantidades menores de bradicinina causam dor forte. Ok? Eu preciso de menos estímulo para causar uma dor forte na presença de prostaglandina. Ficou claro isso? Então, a prostaglandina não causa dor, mas ela torna o neurônio muito mais sensível, hipersensível. Qualquer estímulo menor gera um impacto maior, gera uma dor maior. Tá ok? Isso explica, em parte, por que alguns pacientes falam, doutor, dói quando encosta, dói quando aperta. Se não encostar, não dói. Por quê? Está cheio de inflamação ali. Quando você aperta ou encosta, você não fez uma pressão? Como tem prostaglandina, essa pressão é percebida como uma fratura, um corte, uma pancada. Fala, não, encosta, dói. Não, está doendo demais. Não encosta, não, que dói. Então, é porque o neurônio fica hipersensível com a prostaglandina, então uma pressão é percebida como um corte. Ok? Uma dor, né? Gera uma dor mais lacinante, mais forte. Ficou claro isso? Dúvidas, pessoal? Ficou de boa, prof. E o meu áudio está contínuo ou está picando também? Tá normal. Ok. Tá dando uma microfonia, pessoal. Alguém está com o microfone aberto aí, ó. Ok. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá Zé tranquilo. Lauro. Zé Lauro tá aí? Quem estava curioso da pergunta que eu fiz na aula passada, lembra? Para que a gente toma anti-inflamatório, lembra disso? Sim. Então, uma dica para vocês aqui, ó. Os anti-inflamatórios e os analgésicos inibem a produção de prostaglandina. Então, dá para entender por que eles reduzem a dor? Ok? Então, os Agora faz sentido.
e anti-inflamatórios que a gente usa, falei com vocês que é alívio, né, ibuprofeno, nimesulida, e os analgésicos, dipirona, paracetamol, eles inibem a síntese de prostaglandina. Com isso, diminui o quê? A dor. Tá ok? Ô, Paulo, eu tava com um problema ali no computador. Eu não consegui te falar não, perguntar não. Aí eu mudei pro telefone. Ok. Desculpa tudo. Eu tô com uma dúvida, porque lá no Morfo a gente viu que o tecido epitelial, o endotélio no revestimento, ele torna biologicamente inativo a bradicinina. Como é que funciona essa relação da dor e dessa inativação? Na verdade, todos esses mediadores, eles são transitórios. Então, eles têm um tempo de meia-vida muito curto. Então, quando tem produção do mediador, esse mediador tem que ligar rápido numa célula para induzir o efeito. Quando o mediador liga numa célula, ele encostou, girou, ele fica ali por segundos, minutos, fez o estímulo, acabou. Ele é internalizado, ou degradado, ou liberado, quebrado. Então, nada fica ligado muito tempo, não. Então, uma célula precisa de receber repetidas vezes aquela citocina, o mediador, para continuar fazendo aquela função. Então, o que acontece? Você tem vários sistemas de inibição. Quando a bradicinina começa a ser formada, né, no tecido, eu vou ter várias enzimas que vão clivar, vão inibir, vão acabar com a bradicinina.